E aí, pessoal, deixa eu colocar aqui uma perguntinha. Pronto. Quem aí tá almoçando? Quem aí tá almoçando? Conta pra mim. Oi, Alexia. Oi, FC Jason Packer. Oi, Fernando. E aí, Fernando? Olha só, vamos fazer uma live rapidinho aqui, na hora do almoço, pra gente falar de comunicação, pra gente... Olha o tema dessa live aqui, muito rapidinho essa live. Como evitar brigas. Sabia que tem um jeito pra gente evitar brigas? A Alexa tá almoçando, eu acabei de almoçar também. Ó, almocei aqui no escritório, ó, propaganda. É isso aí, pessoal. Sabia que tem um jeito da gente evitar brigas? Eu falo disso aqui no meu livro, ó. Comunicação inteligente e storytelling para alavancar negócios e carreiras. Talvez o nosso maior negócio seja a nossa carreira, não é? Tem gente que fala assim, eu trabalho para uma empresa e aí eu trabalho para fazer o meu chefe ficar rico. Na verdade, você está trabalhando para construir a sua carreira, você está trabalhando para construir a sua história de sucesso, você está trabalhando para construir a sua vida profissional. E essa sua vida profissional é a sua empresa. Então, todo dia que você sai para trabalhar, você não sai para trabalhar para o seu chefe, você sai para trabalhar para essa sua empresa que é você. Que hoje você pode estar trabalhando numa empresa que tem um chefe e tudo mais. Faz sentido ou não? Então, você trabalha para você antes de todas as outras pessoas. Seja bem-vindo quem está chegando. Ranieri, Jéssica, Laís, Balduino, Luciana. Sejam bem-vindos. Gente, como evitar brigas? Olha só. Tem um jeito da gente evitar brigas. Não entrando nela. Não, existe técnica de comunicação pra gente evitar brigas, tá bom? Quem quiser me mandar pergunta pode mandar aí, a gente vai fazer uma live bem rápida hoje. Tem muita gente que não assiste a live ao vivo, daí ela deixa de ser live, né? Então assiste depois o vídeo gravado e funciona também para você que está assistindo aí o vídeo gravado, combinado? Olha só, eu costumo dizer no meu treinamento que tem muita gente que briga, ou discute, ou diverge numa opinião, mas você sabia que muitas vezes numa briga, se tem duas pessoas brigando, ou dois grupos diferentes, os dois lados têm razão? Porque cada um está defendendo o seu ponto de vista. E sob a ótica de cada um está certo. Então, olha só, vou te dar um exemplo. O marido chega em casa à noite, tarde, a esposa já estava lá, estava esperando por ele, só que ela foi dormir, ele demorou muito para chegar e tudo mais. E aí, quando esse marido chega em casa, a luz da sala está ligada. E aí, ele chega e fala, caramba, ela já foi deitar e a luz da sala ficou ligada. E quem paga essa conta sou eu. Ou vice-versa, a mulher chega tarde e ela paga a conta, enfim, não estou falando aqui se é homem ou mulher, tá bom? Só estou dando um exemplo, contando uma história. Isso é storytelling. E aí ele chega tarde e fala assim, poxa vida, que falta de respeito essa minha mulher. Que falta de respeito. Eu trabalho, ela chegou mais cedo, a gente tem contas para pagar e ela deixa a luz da sala acesa. E aí ele vai dormir bravo. No outro dia ele acorda e discute com ela. Poxa vida, eu cheguei tarde, estou trabalhando igual um doido. E aí eu chego em casa e você deixa a luz da sala ligada. Daí ela fica enlouquecida. Por que ela fica enlouquecida? Porque você é um ingrato. Eu deixei a luz da sala acesa porque para você não se sentir sozinho, para você não chegar no escuro. Eu fiz aquilo pensando em você, para te proteger, e você faz isso. Você é um ingrato. Você conhece alguém assim? Já aconteceu uma briga desse jeito com você ou não? Olha só, quem tem razão aí nessa história? Quem tem razão? Os dois têm razão. Os dois. Ele quer economizar, poxa vida, ele está preocupado com as contas da casa,
ele não quer gastar luz à toa, e ela também tem razão, porque, poxa vida, ela ama o marido, e ela quer que o marido fique bem, ela quer que ele se sinta amado. Só que ela fica muito chateada, porque no outro dia ele brigou com ela, poxa vida, ela pensou nele, e ainda no dia seguinte ela briga com ele. Esse casamento não vai dar certo, porque eu brigo com ela, ela não me entende, e ela fala pra ele não me entende. Vocês estão entendendo ou não? Duas pessoas brigando, e as duas pessoas estão certas, concorda ou não? Ele não estava certo em querer economizar, e ela não estava certo em querer agradar o marido. Poxa vida, então por que eles brigaram? Normalmente, brigas acontecem, discussões acontecem no ambiente familiar ou no ambiente profissional, e os dois lados estão certos. O que acontece aí? E esse é o tema para a gente discutir aqui hoje, e eu trazer para você essa ferramenta de comunicação. Gente, para eu não brigar, eu preciso fazer uma coisinha antes do problema acontecer, que é comunicar as regras. Quais são as regras da casa? Olha só, quais são as regras do meu trabalho? Quando eu comunico as regras, não há discussão. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você está no avião, e aí a aeromoça fala, você deve recolher a mesinha, travar a mesinha. Alguém no avião fala assim, não concordo. Não concordo. Não tem essa opção. Quando você comunica as regras, você não dá opções para opiniões diversas, diferentes daquela lá. Em alguns momentos a gente entende que não tem opinião diferente. No avião, poxa vida, você tem que travar a mesinha, não tem uma opinião, não concordo. Ok, então você pode ficar com a mesinha aberta. Tá entendendo ou não? Estão comigo? Então olha só, quando você comunica as regras, você dá a todos daquele contexto a mesma percepção, a mesma perspectiva, todos ficam na mesma página. E aí o que acontece? Você evita brigas. Mas quando que você deve comunicar? Na hora que está acontecendo? Não, esse é um grande segredo. E isso tem a ver com inteligência emocional. Você deve comunicar as regras antes de um problema surgir, antes de um problema acontecer. Então no avião, eles comunicam as regras da mesinha ou da poltrona antes do avião subir. Se você não concorda, desce do avião, porque o avião tem regras, certo? E por que o melhor momento de você comunicar essas regras é antes de acontecer? Porque quando você inicia uma conversa antes de um problema acontecer, não tem o fator emocional. Quando você briga com alguém, já entrou o fator emocional, e aí o seu copo está cheio, uma gotinha transborda, e você coloca tudo à tona, por isso que você acaba discutindo, por isso que você acaba alterando a voz. Porque, poxa vida, essa foi a gota d'água, no outro dia fez isso, no outro dia fez aquilo, no outro dia fez aquilo. Então aí entra o fator emocional, e a região cerebral que fala é a região primitiva do nosso cérebro, é a amígdala cerebral, é aquela região que foi feita para a nossa sobrevivência. E vou dar um exemplo aqui de neurociência rapidinho para vocês. Qual que é a parte de sobrevivência do nosso cérebro? É aquela que, quando a gente vê um leão, a gente sai correndo. Ou quando você vê uma aranha, você sai correndo. Você não fica imaginando, será que essa aranha tem veneno? Será que ela vai me picar? Qual é a distância que ela está? Você não fica racionalizando ou raciocinando. Você simplesmente foge. É ou não é? Quando você simplesmente foge sem pensar muito, ou foge do leão sem pensar muito, você está utilizando a parte primitiva do seu cérebro. Está utilizando a sua amígdala cerebral. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando a gente discute, a gente está usando a nossa amígdala cerebral. A gente não está raciocinando, poxa vida, meu marido ali chegou tarde ontem, cansado, ele está estressado do trabalho, eu devo entendê-lo. Ou o marido, poxa vida, eu cheguei cansado do trabalho, mas a minha esposa, ela tem feito tanto por mim. Entende? Quando está no momento da briga, no momento da discussão, no ápice ali, quem fala é a parte primitiva do seu cérebro que foi pensada por Deus para te fazer sobreviver. Mas muitas vezes a gente tem utilizado a parte primitiva do nosso cérebro nas brigas. E aí, já aconteceu com você de estar brigando com alguém e em determinado momento da briga, ninguém já sabe por que está brigando? Por que você está gritando comigo? Eu estou gritando porque você gritou comigo. Mas você gritou primeiro, eu também gritei. E aí os dois ficam gritando. E os dois, nesse sentido, perdem a razão.
Lá no começo eu falei que numa briga os dois podem ter razão, mas quando os dois passam a discutir e os dois passam a gritar um com o outro, um já não ouvir mais o outro, os dois perdem a razão. Então numa briga onde os dois tinham razão, os dois perdem a razão. É por isso que quando você comunica, o comunicador inteligente, o comunicador inteligente e o comunicador com inteligência cognitiva, inteligência emocional, ele deve comunicar as regras antes do problema acontecer. Eu vou dar uma dica para você que tem equipe, ou para você que é pai, para você que é mãe. Quando você comunica as regras e algo errado ou diferente das regras acontece, você pode, ao invés de condenar e apontar, você pode perguntar: o que a gente combinou? No caso do marido e da esposa lá, que eu contei a história, no storytelling aqui no começo para vocês, quem estava desde o começo, quem não acompanhou depois pode assistir o gravado. No caso do storytelling, o marido que chegou e viu a luz acesa, e a esposa que foi dormir e deixou a luz acesa para proteger o marido, poderiam ter conversado isso antes. Poderiam ter falado um para o outro que tá travando aí, pode ser internet, que para mim tá normal. Vou continuar, se continuar travando você me fala. Eles poderiam ter combinado: marido, você quer que eu deixe a luz acesa para você? Ou esposa, não precisa deixar a luz acesa não, eu sei que você me ama, mas eu não preciso, pode deixar a luz apagada porque a gente está gastando muita energia. Olha só, comunicar as regras antes de acontecer, você evita as brigas. E quando isso deve acontecer? Antes do problema surgir. Certo? Então, olha só. Se o marido chegou, já tinham comunicado as regras, o marido falou para a esposa: esposa, não deixa a luz acesa não. E aí ele chegou, a luz estava acesa, ele pode fazer uma pergunta para ela: esposa, o que foi que a gente combinou? Ela pode falar também: puxa, esqueci. E os dois podem dar risada, porque esquecer é normal. Esquecer é coisa do ser humano, não é? É claro que se acontecer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, aí o bicho pega. Mas você está entendendo como a gente consegue evitar brigas partindo do pressuposto de uma comunicação clara antes de acontecer. Então, comunique as regras. Gestores, comuniquem as regras para a sua equipe antes do problema surgir. Não na hora que está surgindo, porque quem vai falar é a amígdala cerebral, é a parte instintiva do seu cérebro. Maridos e esposas, comuniquem as regras. Pais, comuniquem as regras para os filhos de vocês antes do problema acontecer. Isso tem a ver com estratégia de comunicação e também inteligência emocional. Faz sentido ou tô maluco? Diz para mim. Deixa eu pegar aqui, tinha uma pergunta. Peraí. Deixa eu... A Alexia perguntou aqui, ó: como ter mais paciência, Rafael? Alexia, olha só. Tem que respirar fundo, Alexia. O exercício da paciência é respirar fundo. Geralmente quem não tem paciência é que vive com muita ansiedade. Qual que é a característica da pessoa que vive com ansiedade? Que foca demais no futuro. O futuro pode ser daqui 1 hora. O futuro pode ser amanhã. O futuro não é só daqui 5 anos, daqui 2 anos, enfim. Então o futuro pode ser daqui a pouco. Quem foca demais no futuro tem uma tendência a ter ansiedade. Então, se você me fez a pergunta relacionada à paciência, cuide da sua ansiedade. E para você cuidar da sua ansiedade, qual que é o antídoto? Você olhar para o agora, viver o agora. Tem gente lendo um livro, esse livro incrível deste autor, tem gente lendo um livro e já pensando: não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de acabar. Não, quando você estiver lendo o livro, se dedique àquela linha que você está lendo, aquela página que você está lendo, aquele capítulo que você está lendo. Esse é o exercício que você deve fazer. Você vai no cinema, não fique pensando logo na cena final, na cena dos pós-créditos. Pense o que está acontecendo agora, nessa cena, e se divirta com aquele momento. Você está com alguém jantando, viva aquele momento. Pessoas bem-sucedidas vivem intensamente o presente. E eles esquecem do passado e do futuro, Rafael? Não, eles têm o passado como aprendizado e eles utilizam o passado para aplicar no presente os erros e acertos do passado. E eles têm o futuro como uma meta, como uma visão, como um objetivo que eles querem alcançar. Então o futuro é importante, mas não viver o futuro.
Quem não vive o presente pode ser ansioso demais, porque fica pensando só no futuro. Rafael, e já que você está falando disso, e quem vive demais o passado? Então, uma pessoa na minha família que vive demais o passado, fala, ai, como era bom antigamente, como eu era feliz e eu não sabia. Quem vive demais o passado pode viver com tristeza muito grande ou depressão. Então, olha só, um antídoto legal para tristeza e depressão, viver intensamente o presente. Um antídoto para ansiedade, viver intensamente o presente. Faz sentido? Valeu, J. Hercles, você é uma grande referência. Tamo junto. Obrigado. Pessoal do MGT aqui, amanhã eu vou ter uma live. Anota aí, viu, J. Hercles? 12h30 com o Marcelo Germano. Vai ser muito legal. A gente vai falar sobre inteligência emocional para quem é da carreira artística. Tá certo? Amanhã, então, 12h30, eu e meu amigo Marcelo Germano vamos fazer uma live muito legal para tirar dúvidas para quem é da área artística. Tá bom? Se alguém mais tiver uma pergunta, eu quero aproveitar e mandar um abraço. Oi, Nadel. Na hora do almoço, Nadel. Pra Renata, pro Lucas, pro Neves, pro Franco Neves, pra Kathleen, pra Alexia, pro Anderson, pro Soares, pro J. Matheus, pra Ana Maria, pro Adriano, pro William, pra James, Natália. E o que é bacana? Ah, olha que legal, a Alexia confirmou. Olha, não que legal a sua resposta, tá, Alexia? Que legal que fez sentido pra você. Você é ansiosa, né? Então, olha só, Alexia. Vou só compartilhar mais uma coisinha. Quando a gente não tem paciência, tem uma passagem bíblica. Olha que louco, Jesus Cristo ali. Tem uma passagem bíblica quando os caras lá iam apedrejar a prostituta. Sabe essa passagem ou não? E aí os caras quiseram tirar uma com Cristo, né? Falou assim, e aí? O que você acha que a gente faz então? Todo mundo com a pedra na mão. E era lei jogar pedra na pecadora. E aí Cristo, o que ele fez? Já falou assim, joga mesmo. Sabe o que ele fez? Ele se abaixou e começou a desenhar no chão. Depois ele se levantou e fez uma pergunta. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que ensinamento que ele traz aqui, além dos ensinamentos que muita gente já conhece? O ensinamento que ele traz é a pausa. Respira. Pense com tranquilidade, não com a parte primitiva do seu cérebro. A parte primitiva do seu cérebro é aquela que pula para cima para bater em alguém, para matar alguém. Pense com a razão. Respira. Então, olha só, Alexia. Respira. Viva o momento. Eu sei que para quem é ansioso é muito desafio isso, mas é o antídoto para você deixar de lado a ansiedade e viver intensamente o presente. Até na hora de se alimentar, sabe? Comer, degustando o sabor da comida, vale como um grande exercício, tá bom? Espero que dê certo, depois você compartilha comigo. E a James aqui, depressão, James? É a James ou o James? Não estou enxergando direito. Fala, Vini. Talvez o passado me incomode, mas como você disse. Pois é, às vezes a gente tem histórias de sucesso, James, muitas histórias de sucesso no nosso passado, histórias legais do nosso passado. E aí, são mais legais que as do presente, porque lá atrás deu certo. E a gente fica chateado porque o nosso presente não está dando certo. E o que a gente faz? Recorre sempre às histórias do passado. Sabe onde você vê bastante isso? Com artistas que fizeram sucesso no passado e depois nunca mais. James. E aí, você já viu artistas de TV ou do cinema que fizeram um enorme sucesso lá atrás, no início da carreira, e depois passaram a vida inteira falando da história que fizeram do passado? Eles têm essa história porque tem gravado, né? Então você pode rever. E a gente, ou as pessoas normais, as pessoas do dia a dia, artista não é normal, viu? Vocês entenderam? A gente não tem gravado tudo que a gente viveu lá no passado, é ou não é? Só tem gravado aqui na nossa mente. Então a gente recorre àquilo todas as vezes. E a gente usa uma palavra que a gente não tem como pegar nessa palavra. Essa palavra
Ah, e se eu fizesse aquilo de novo? E se, e se, e se? E aí eu deixo de fazer o hoje, porque o meu olhar está lá no passado. E tudo aquilo que eu foco aumenta de tamanho, expande. Tudo aquilo que eu foco expande. Eu falo isso nos meus treinamentos. E se a gente olha só para o passado, a gente perde a oportunidade de olhar para as... perde a oportunidade, vou ser redundante. A gente perde a oportunidade de olhar para as oportunidades do presente. Então, James, o grande exercício para você hoje é olhar para o seu presente e fazer uma lista. Te dar uma tarefa. Posso te dar uma tarefa de coach? Te dar uma tarefa para você escrever todos os dias pelo que você é grato. Pode ser uma coisinha pequena, pode ser o ar que você respira, pode ser a luz que entra da janela. Você vai se impressionar com a quantidade de coisas pelas quais você é grato. E passam batidas. E o ser humano tem a tendência a olhar para o que não foi legal e supervalorizar aquilo. E como eu falei, o que você foca expande. E aí você olha só para o que é negativo. E quando a gente olha só para o negativo, a gente valoriza lá no passado aquilo que foi bom. E parece que só o passado foi importante pra gente e não vale a pena a gente viver o hoje. Vale muito a pena a gente viver o hoje. Só que sabe de uma coisa? Quando você está vivendo o presente, você está sentindo na carne, na pele o esforço que você vem fazendo. O estresse que você tem tido. E lá no passado você teve esse estresse. Você teve esse esforço, só que hoje mentalmente não está mais ali o esforço que você fez, está só a sua conquista, está só o resultado que você alcançou. Como aquele artista que fez sucesso na TV ou no cinema lá no passado e hoje não faz mais, mas ele fez muito esforço lá atrás. E o que ele se lembra é só daquilo que ele vê. E aquilo que ele vê é muito bom. Faz sentido, James? Viva intensamente presente, tá certo? Alexa, exercite lá, depois a gente se vê amanhã. Você vai estar na live de amanhã que a gente vai falar do MGT, tá certo? Gente, quero agradecer vocês. A gente começou falando sobre como evitar brigas e a gente acabou falando um pouquinho aqui de passado e futuro. Agradeço vocês. Se tiver alguém que precisa ver e ouvir essa live, compartilhe com essa pessoa, tá bom? Boa segunda parte de segunda-feira para vocês. Tchau. Fiquem com Deus.